Sabe aquela que é, provavelmente, a biografia mais famosa de toda a história? Pois é, existe um buraco de 18 anos bem no meio dela. Um silêncio profundo na vida de Jesus de Nazaré. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nesse enigma e investigar o que realmente pode ter acontecido nesses anos que simplesmente desapareceram. Olha só que coisa. Os evangelhos mostram Jesus aos 12 anos, um garoto prodígio, deixando os doutores da lei de queixo caído lá no templo. E logo depois, nada. Silêncio total. Ele só dá as caras de novo aos 30, já adulto, pronto para começar o ministério. A pergunta é, onde ele esteve durante 18 anos? É como se um capítulo inteiro, e um dos mais importantes, tivesse sido arrancado da história. Essa é a pergunta que alimenta a imaginação de muita gente há séculos. Historiadores, teólogos, curiosos, todo mundo quer saber o que ele fez, por onde andou, que experiências formaram o homem que mais tarde mudaria o mundo. Vamos explorar as pistas que a gente tem. Primeiro, a gente precisa entender o tamanho desse mistério. Não estamos falando de algumas semanas ou meses, são 18 anos. Uma ausência tão longa na vida de uma figura tão central não é só curiosa, é muito intrigante. E, claro, abre espaço para todo tipo de teoria. E essa analogia é simplesmente perfeita, né? Pensa só. É como se você estivesse assistindo a biografia mais importante do mundo e, de repente, alguém arrancasse o capítulo inteiro sobre o desenvolvimento do personagem principal. A sensação é exatamente essa. Então tá, para onde as evidências mais concretas apontam? A primeira grande pista, e explicação mais aceita pelos historiadores, sugere que a resposta para esse mistério todo talvez seja bem mais humana e, digamos, pé no chão do que a gente imagina. Agora presta atenção que aqui está o pulo do gato. A palavra é tecton. A gente se acostumou a traduzir como carpinteiro, mas o significado real no grego daquela época era bem mais amplo. Um tecton era um construtor, um artesão, alguém que trabalhava com material pesado como pedra e madeira. Pensa menos num marceneiro refinado e mais num pedreiro, num construtor mesmo. Isso muda completamente a imagem que a gente tem dele, não acha? Em vez daquela figura quase etérea, distante, a gente passa a ter um homem de carne e osso, um cara com as mãos calejadas pelo trabalho duro, que suou muito debaixo do sol da Galileia, pagou imposto e levou uma vida comum. Uma vida que era sagrada justamente por ser normal. Mas a gente sabe como a natureza humana é. A gente adora uma boa história. E onde a história oficial se cala, a imaginação voa longe. Para preencher esse vácuo de 18 anos, surgiram outras narrativas, bem mais fantásticas, quase como as fanfics da antiguidade. E o contraste entre a realidade provável e essa lenda é gritante. De um lado você tem o trabalhador anônimo vivendo uma vida de suor e rotina. Do outro, uma criança com poderes quase divinos, uma espécie de super-herói dos tempos bíblicos, cujas habilidades, olha, nem sempre eram usadas para o bem. E aqui vão alguns exemplos desses textos não oficiais, os tais apócrifos. No Evangelho da infância de Tomé, o jovem Jesus faz coisas incríveis, como dar vida a passarinhos de argila. Só que a narrativa também tem um lado bem sombrio, com histórias bem perturbadoras, onde ele usa os poderes de forma impulsiva e até vingativa contra quem o irritava. Isso nos leva, claro, a uma pergunta inevitável. Se essas histórias existiam e eram tão espetaculares, por que raios elas foram deixadas de fora da Bíblia? Por que não fazem parte da versão oficial que conhecemos hoje? Será que foi tudo uma grande conspiração para esconder um lado mais sombrio ou controverso? Bom, a verdade, como a gente vai ver, tem muito mais a ver com teologia e coerência do que com teorias da conspiração. A igreja primitiva tinha critérios bem claros para decidir o que entrava no Novo Testamento. Primeiro de tudo, consistência. O Jesus impulsivo e vingativo dessas histórias simplesmente não batia com o perfil do adulto sábio e amoroso dos evangelhos oficiais. Segundo, e talvez o mais importante, qual era o foco? A prioridade era a mensagem de salvação, não era satisfazer a curiosidade biográfica das pessoas. Resumindo, o objetivo dos evangelhos nunca foi criar uma biografia detalhada, tipo aquelas que a gente lê sobre celebridades hoje em dia. O foco sempre foi a missão, a mensagem teológica. As outras histórias, por mais fascinantes que fossem, foram vistas como folclore, narrativas populares que não serviam a esse propósito principal. E isso nos traz de volta ao silêncio. Se essa ausência de informações não é uma conspiração, o que ela significa então? O que esse mistério de 18 anos pode de verdade nos ensinar hoje em dia? E se o silêncio for, na verdade, a própria mensagem?
Talvez essa ausência de detalhes sirva para reforçar a humanidade dele, para nos ensinar que uma vida comum, de trabalho honesto e anonimato, também tem um valor sagrado, que não são necessários milagres todos os dias para que uma vida tenha um propósito profundo. E pra gente fechar, fica aqui uma reflexão. Saber cada detalhezinho desses 18 anos mudaria a essência da mensagem que ele trouxe? Ou será que o mistério existe justamente para nos forçar a focar naquilo que os autores consideraram o que era realmente essencial? Bom, esse é apenas um dos muitos enigmas que a história nos deixou. Se você curtiu mergulhar nesse mistério e quer desvendar outros segredos, eu te convido a se inscrever no canal Relato Livre, Além do Versículo, lá no YouTube. A gente agradece demais a sua companhia nesta jornada. Até a próxima!